Olhando assim, parece que eu não li nada, né? Mas bate palma pra mim, porque esse foi um dos meses que eu mais li no ano. Fiz 9 leituras. Bate palma. Pode bater palma. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e toda semana tem vídeo novo no canal falando sobre livros aqui com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre todas as leituras que eu fiz durante o mês de agosto, que foi um mês que eu consegui ler bastante. Só não li muitos livros físicos, né, mas isso não faz diferença. Na verdade até faz, né, porque a cada 3 livros físicos que eu leio eu ganho um de presente do meu noivo. Então assim, gente, esse mês não vem aí. De novo. Mas vamos seguir em frente, porque teve muito livro bom. Foi um mês que eu consegui ler bastante, eu consegui gravar muitos vlogs de leitura pra vocês. Só teve um livro que eu li esse mês, que eu li no off, assim, que não gravei vlog aqui, mas acabei falando com vocês sobre ele nas minhas redes vizinhas, tá? Os meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo, na rede das dancinhas, o meu arroba é Cata Jukoski, e no Instagram o meu arroba é Crialité, tá? Quem quiser me acompanhar por lá, os links estão aqui na descrição do vídeo. Mas é o seguinte, então, em agosto a gente teve também Encha Seu Kindle, né, que saiu o vlog aqui no canal, e todos os vídeos que eu citar que estiverem aqui no YouTube, eu vou deixar aqui no card pra vocês, só avisando, tá? Pra vocês saberem que vai estar rolando aí nos cards os vídeos de vlog que eu gravei durante o mês de agosto. E o vlog do Encha Seu Kindle eu também postei nessa semana, então os livros que eu vou citar aqui que eu li no Encha Seu Kindle, né? Estão lá nesse vlog onde eu falo bem mais sobre eles, mas eu também gravei, claro, outros vlogs de leitura e um deles foi lendo os livros da meta do ano, que eu li 3 livros, tá? E vamos começar falando então sobre eles. O primeiro livro que eu li no mês, então, né, foi Enterrem Nossos Ossos, à Meia-Noite, da Victoria Schwab, da Vi Schwab, na verdade, que assim, gente, que felicidade que eu fiquei de amar essa história. Putz, eu amei tanto esse livro. Eu me senti tão bem lendo essa história. Foi, assim, um sentimento tão gostoso, realmente. Eu senti que a autora fez o livro pra mim e era o que eu precisava. Eu acho que eu precisava de um livro onde eu sentisse que a autora escreveu ele pra mim. Eu tive isso, mais ou menos, com Ed La Rue, né? No caso, A Vida Invisível de Ed La Rue, que é outro livro da autora. Mas tiveram ali algumas pequenas coisas que me incomodaram um pouquinho, sabe? Que me tiraram um pouco de dentro da história, coisas que acontecem até certo ponto aqui nesse livro, né, em Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite, mas que de forma alguma foram um incômodo. Eu acho que foram muito bem dosadas. Eu acho que a autora consegue evoluir muito mais de uma história para outra. Acho que aqui ela se sentiu bem confortável de contar essa história que também trata da imortalidade, né? Assim como em Ed La Rue, mas em situações diferentes. Até porque aqui em Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite a gente tem vampiras em protagonismo, né? Vampiras tóxicas, vampiras lésbicas, vampiras... Ai, sensacionais, vampiras de quase 2 metros de altura, uma delas. E ela é a mais. A gente vai ter aqui na história 3 pontos de vistas diferentes, né? Começando com a Maria, lá em 1500 e alguma coisa. E as outras 2 personagens, a Alice e a... Esqueci o nome. Me esqueci o nome, me deu um branco, meu Deus do céu. Eu vou deixar o nome dela aí pra vocês, mas é o 3º ponto de vista que a gente tem na história. E a gente vai acompanhando a evolução das personagens. Na verdade, é um livro até bem focado na construção delas, em quem elas são, quem elas conhecem, o que elas fazem, o que elas não fazem. O mundo, né? Coisas do mundo vão acontecendo ao redor delas, mas o grande foco são as personagens e as histórias delas e o vampirismo e a visão da Vi Schwab em relação a vampiros e a imortalidade. Eu gostei muito da história, eu gostei principalmente do final do livro. Eu acho que a autora foi muito corajosa. Eu não tava esperando aquele final, me agradou demais, apesar de ser uma coisa que eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Mas foi muito bom mesmo, eu gostei bastante, saí muito satisfeita da história, e eu queria realmente, eu precisava me reconectar com a autora, me sentir mais próxima dela, e eu acho que eu consegui, porque ela foi uma mãe pra mim nesse livro, foi tudo, gente, foi maravilhoso, eu adorei essa história. Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite foi publicado aqui pela editora Galera Record, tá? Que eu recebi o livro deles. E depois, então, eu fui ler Como Arruinar um Casamento. Que esse também, gente, meu Deus do céu! Esse é aquele livro que eu fui me identificando tanto com os personagens que foi preocupante. Eu falei, tem que estar vendo isso aí. Mas foi um livro tão bom, foi um livro tão cheio de reflexões também, porque aqui na história a protagonista ela vai acabar passando por muitas coisas, passando por um término de um casamento que é muito traumático, enfim, uma traição que ela sofre do marido, e ela tá mal, gente, ela tá assim, no limite dela. Claro, muitas outras coisas, né, levam ela a isso também, mas aqui a gente tem meio que a gota d'água, assim, sabe? Então ela decide alugar um quarto de hotel em um hotel de luxo ali pra, né,
e de comes e bebes, e de arrasta pra cima, virar camisa de saudade, como vocês preferirem. Só que quando ela chega lá no hotel, ela descobre que a reserva dela foi feita ali de forma errada pelo pessoal da recepção, porque na verdade o hotel tava fechado e reservado pra um casamento, uma semana de casamento que ia acontecer. E não demora muito, né, pra noiva, que é a Layla, encontrar com a Phoebe, que é a protagonista. E aí, a partir disso, ela descobre por que a Phoebe tá ali, quem que a Phoebe é. Ela vê que a Phoebe não é da família dela, não é da família do noivo dela, e fala, ué, o que tá acontecendo? E a partir do momento que ela descobre também que a Phoebe ia fazer o que ia fazer, ela já fala assim, não vai rolar, não vai acontecer e tu vai pro casamento. E aí a Phoebe então se torna uma das figuras até centrais ali daquele casamento que tem muitos poréns, muitas coisas por trás, mas o mais interessante é a forma como a autora, que é a Alison Spout, eu nunca lembro como é que pronuncia, ela vai trazendo um desconforto entre as personagens, uma troca, uns diálogos muito legais entre elas, sabe? Tem várias cenas interessantes aqui no livro. Eu já comentei várias vezes que eu acho que em alguns momentos a história se prolonga um pouquinho em algumas narrativas, fica um pouquinho mais arrastada. Acho que podia ser um pouquinho menor ainda o livro, apesar de ser uma história bem curta também, mas eu acho que ela podia ser um pouquinho menor ainda. Só que eu tive ótimas horas de leitura com o livro, gente. Eu pude tirar muito da história, eu me diverti tanto. Eu acho que eu senti vários sentimentos diferentes lendo. Eu fiquei com raiva em alguns momentos, fiquei perdidaça em outros, vendo algumas reações, porque casamento é aquela coisa também. A gente sabe que é o momento certo pra dar tudo errado, né? Aquela coisa assim, o passado vem à tona, é gente falando, não, vai casar, eu tenho alguma coisa contra. Tudo pode acontecer, mas ainda fica mais interessante quando na semana do teu casamento, no dia do teu casamento ali, né, alguém decide, né, ir de arrasta pra cima nesse momento. Então tá todo mundo ali com os nervos à flor da pele, né, a noiva também, a Layla, tem vários motivos pra estar nervosa, e aí o casamento é a solução da vida dela, assim, sabe? Um grande objetivo. E uma coisa muito interessante aqui também é como a autora traz a pandemia no livro também, porque na verdade o livro só acontece por conta da pandemia, né? O casamento ia ser feito antes, mas foi adiado por conta da pandemia. O casamento da protagonista acabou durante a pandemia, então isso é muito presente, é um assunto muito relevante pra história. Eu gostei bastante do livro, gente, só acho que ele podia ser um pouquinho mais curto, só isso. E o terceiro livro que eu li nesse mesmo vlog, pra fechar aí a nossa trilogia de livros lidos, né, metas do ano, foi Lady Macbeth, da Ava Reid. E eu acho que esse livro foi um livro que talvez não tenha atendido as minhas expectativas. Eu não sei muito bem o que eu esperava dele, mas aqui a gente tem... Eu não posso dizer que é uma releitura, porque aqui a gente tem, né, uma história inspirada na personagem Lady Macbeth, do livro Macbeth, do Shakespeare, que eu não conhecia, só conhecia a história, mas no caso, o livro eu ainda não li. Ela é a vilã do livro, aparentemente, mas aqui a autora traz um viés mais feminista pra personagem, né, um viés bastante diferente, e a história, na verdade, é focada nela, né, e nessa personagem, já que ela é a protagonista, já que ela é a narradora do livro. Mas uma coisa que eu quero falar é que eu gostei muito da ambientação do livro, essa ambientação mais gótica, mais trevosa, que até certo ponto a gente tem um pouquinho também em Terra e Nossos Ossos à Meia-Noite, que é uma ambientação que eu tô gostando muito de ler e tô procurando por mais livros que sejam assim. Mas não sei, gente, até agora eu não defini muito bem, assim, acho que faltou alguma coisa, acho que eu achei o livro muito, muito, muito curto. Uma hora eu tô reclamando que é muito comprido, daqui a pouco eu tô falando que é muito curto, mas eu acho que eu passei pouco tempo com a personagem, pouco tempo pra entender ela 100%. Algumas coisas ficaram meio inexplicadas, assim, na minha cabeça, não fizeram tanto sentido, talvez. Pra mim, né, no caso, tô falando de uma experiência bem particular minha aqui, só que eu não sei, acho que a história só não funcionou realmente dessa vez. Não acho que o livro seja ruim, não acho que... Não sei. Eu fiquei me questionando também se talvez eu tivesse lido o livro antes, né, que inspirou a obra, eu tivesse entendido um pouco mais, mas também não sei, porque eu vi algumas pessoas falando que funcionaria melhor até o livro se fosse uma história aquém, né, de Macbeth. Não sei, gente. Não sei mesmo. Acho que às vezes eu só tenho que aceitar que não deu certo e que é isso aí, infelizmente, porque eu achei que eu ia gostar bastante do livro, né, tanto que eu botei aí como meta de leitura pra 2025. Mas não rolou. Eu tenho muitas outras metas de leitura para 2025 ainda que eu não cumpri, então continuem acompanhando aqui o canal, né, porque eu vou fazendo vlogs, vou trazendo vídeo para vocês. Já se inscrevam aí embaixo, né, ativem o sininho, comentem aí quais livros que vocês leram no mês de agosto, me contem aí nos comentários. Curte esse vídeo também e hypa ele se tu puder, que isso me ajuda muito, e também me acompanhe aí nas redes vizinhas, tá? Vamos falar então do único livro que eu não li em vlog com vocês aqui no canal, mas eu li lá nas redes vizinhas, né, que foi Vizinho Infernal.
Eu recebi ele da editora Alt e ele é de autoria de Miriam M. Lejardi. Esse aqui é um livro tão divertido, porque aqui simplesmente a protagonista, ela tá tentando contar ali pra amiga dela, a gente começa o livro, né, nessa parte, assim, dela contando pra amiga e tentando convencer e explicar como se fosse uma audiência, assim, falando pra essa amiga que o vizinho dela é um demônio, e o vizinho dela se chama Bel. O que já pode trazer uma coisa aí, mas tem muitas outras coisas. Ela desconfia muito, ela tá com medo, ela quer exorcizar ele, tá? Começa por aí. Mas eu acho, gente, que o grande molho do livro, vou dizer assim, é essa questão de que eles vão se aproximar, tá? Essa é a grande questão, eles vão se aproximar, vão começar a construir uma relação, e a história, ela não se leva a sério, ela é muito divertida, é um livro bem engraçado também, com momentos tragicômicos, assim, com momentos bem leves e divertidos, e ela realmente não se leva muito a sério. Acho que foi por isso que eu gostei tanto do livro. Eu não tava esperando que eu ia gostar tanto da história, não achei que eu fosse me divertir tanto com ela, e eu sinceramente nem ia ler o livro, só que eu fiquei tão feliz de ter lido, porque foi um momento tão bom, eu acabei nem gravando tanto, falando sobre ele com vocês, mas eu sentava e lia, e dava risada, eu ri tanto com esse livro, no vídeo que eu gravei, lendo os primeiros capítulos, gente, eu ri tanto, mas assim, eu ri tanto. As personagens são engraçadas, as situações são engraçadas, são bem comédias também, e o final do livro, gente, é surreal. Eu me diverti muito. Se vocês querem um livro bem divertido, bem diferente, talvez, do que estejam acostumados a ler, leiam Vizinho Infernal, porque é muito legal esse livro, tá? Recomendo bastante. E é um livro para maiores de 16 anos, se eu não me engano, tá? Porque tem, assim, a pitadinha de romance aqui também, e tem um gato. Ai, muito bom. Agora a gente vai falar aqui sobre uma série de contos nacionais que eu li do Encha Seu Kindle, né, naquele vlog que eu citei pra vocês. Eu não sei se eu vou falar na ordem certa, mas eu vou falar aqui todos os livros que eu li, tá? Eu comecei lendo, então, A Dama da Floresta, que foi um livro bem interessante, tá? Fala muito sobre até onde a gente tá disposto a ir por quem a gente ama e o que a gente tá disposto a fazer, sabe? É uma história que mescla bastante essa questão dos nossos limites com a fantasia. É um livro de 41 páginas, gente, um conto bem rapidinho. Eu li super rápido também, li em um dia, foi assim, ó, vapt-vupt, mas foi uma história bem interessante. Eu não sei como que a autora conseguiu desenvolver tão bem o universo, explorar tanto ele em tão poucas páginas. Eu fiquei bastante impressionada. Outro conto que eu li também foi Cavalo Cometa, do Denis Schmidt, uma história que se passa no mesmo universo de Bisão Nascente, né, que é uma fantasia espacial também, assim como Cavalo Cometa, e eu amei. Eu amo os livros do Denis, eu acho que ele traz uma sensação de aconchego tão grande pra quem tá lendo, é um abraço quentinho, e aqui a gente vai acompanhar a história da Zélia, né, que aparece também em Bisão Nascente. Essa aqui é uma edição vira-vira, inclusive muito bonita, da editora Fissura. E aqui a protagonista, então, ela foi uma das 3 pessoas a ser abençoada pelo Bisão, né, Bisão Nascente, antes de ele desaparecer. Só que agora, por algumas circunstâncias aqui, por algumas coisas que aconteceram, né, que eu não vou contar, vocês vão ter que ler, ela e essas outras 2 pessoas, né, estão sendo caçadas, e a gente vai acompanhar aqui uma aventura, né, assim como em Bisão Nascente, a gente acompanha a aventura dos personagens, fala muito sobre amizade também, sobre os animais, e a forma como o autor traz os animais aqui é muito linda. Aqui a gente tem a Supernova, que é um cavalo cometa, e já é assim, gente, apaixonante. Eu recomendo demais qualquer livro do autor, na verdade, tá? Porque eu amo todos, eu acho que ele faz as histórias dele com muito cuidado, com muito carinho, e traz uma sensação tão forte, assim, é uma fantasia aconchegante. É o famoso cozy fantasy mesmo. Nesse mesmo vlog, eu li também um livro halloweenesco com a mistura de Natal também, já que tem uma caçada ao Papai Noel e coisas paranormais. É bem divertido também, apesar de ser meio misterioso, que se chama Eu Sei o que Você Fez no Último Natal. E aqui, basicamente, o Papai Noel sequestra crianças, né, pra trabalharem pra ele. É simples assim, tá? E a protagonista aqui vai se envolver em uma caçada ao Papai Noel, até porque a irmã dela foi uma dessas crianças sequestradas. Então, gente, é pesada a coisa. O Papai Noel é o vilão, mas é um livro que eu gostei muito de ler. Ele era um pouquinho maior, um pouquinho mais compridinho, tinha umas 100 e pouquinhas páginas, mas ainda assim foi muito rápido de ler. E se eu não me engano, esses 3 livros que eu citei aqui do Encha Seu Kindle estavam todos de forma gratuita durante o evento, tá? Só pra avisar aqui, e estão disponíveis no Kindle Unlimited. E assim como o outro livro que eu li, né, que se chama Era Pra Ser Eu no Vestido Branco. Gente, esse aqui já é bem mais divertido, é de autoria de Gabi Cavalcante, e, gente, aqui nós temos a protagonista simplesmente indo no casamento do ex-namorado dela. Uma situação que não acabou muito bem, esse relacionamento deles não acabou legal, ela não superou, mas ela tá indo lá justamente pra provar pras pessoas, bater no peito e falar, não, eu superei. Só que isso é um grande problema porque ela não superou. Se ela tivesse superado, até tudo bem, mas não.
Só que a grande questão aqui é claro que ela vai passar por poucas e boas nesse evento, né? A gente sabe que não ia dar muito certo. Eu acho que ela já foi imaginando que ia se humilhar. Só que as coisas podem ficar um pouquinho pior até, eu acho, do que ela poderia prever, poderia imaginar. Eu me diverti muito com o livro. É também uma história bem curtinha, tá, gente? Super rápida de ler e bem divertida. Eu gostei bastante. Achei a capa muito bonita também. E fechando aqui a nossa lista de leituras, então, do mês de agosto, eu li Trítono, que já tem essa vibe mais gótica, mais profana, mais obscura, com uma capa, assim, ó, lindíssima, ilustração maravilhosa. Esse foi o livro mais curto aqui da lista, eu não lembro quantas páginas tem, mas se eu não me engano é 19, acho que eu tô exagerando, acho que é um pouquinho mais, não me lembro ao certo, posso estar falando errado. Quando vê, ele tem também aí suas 30 e pouquinhas páginas, mas foi uma história que eu li muito rápido, todas essas aqui foram histórias bem rapidinhas de ler, dá pra ler tranquilamente em um dia, até porque o desafio que eu fiz era de ler 5 livros em 5 dias, né, e Cavalo Cometa foi um extra do vídeo, assim, não foi um livro que contou, mas o outro livro que eu li, que se chama Para Não Esquecer o Doce dos Seus Beijos, eu acabei lendo agora em setembro, tá? Então não vai aparecer o meu comentário aqui, mas ele tá lá no vlog. Lá no vlog eu falei sobre ele. E lá em outubro, quando eu fizer o vídeo falando das leituras de setembro, eu falo mais sobre ele com vocês. Vai ter que esperar, mas eu já recomendo muito também. Voltando então pra Trítono, aqui a gente tem uma história que fala muito sobre música também, e a protagonista, ela tem uma relevância aqui no universo que ela tá vivendo, já comentei isso pra vocês bem assim lá no vlog, também usei essas mesmas palavras, mas por ser um livro mais de época, assim, tem um linguajar mais rebuscado, todo mundo fala de uma forma extremamente pontual e muito coloquial, assim, também. Ela acaba tendo que performar, né, algumas coisas ali da época, por exemplo, tem que se casar com alguém. Ela acaba se casando e justamente a morte do marido, né, é o que vai desencadear aqui a história. Eu achei um livro bem interessante, em alguns momentos demorei um pouquinho pra me habituar na história, no começo eu comecei, não entendendo muito bem, mas isso geralmente acontece, assim, quando tem uma pegada mais fantástica, mais fantasiosa nos livros que eu tô lendo. Eu começo os livros, geralmente, sem entender muita coisa. Foi isso que aconteceu aqui comigo em Trítono também, e essa foi então a última leitura do mês de agosto. Gente, que foi um mês que rendeu muitas leituras, eu li muitos contos, esses contos, os últimos que eu citei, são todos de autores brasileiros, tá? E a maioria deles, ou todos, estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? É isso então, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Acho que o nosso vídeo de hoje, de lidos do mês, tá um pouquinho mais curto, um pouquinho mais rápido, mas eu sinto que eu já falei tanto sobre esses livros aqui com vocês, porque os primeiros livros que eu citei, eu já falei em vlog, já falei em vídeo de livros hypados que eu li, e os últimos livros que eu citei do Encha Seu Kindle, eu falei tanto sobre eles na rede vizinha, e tanto sobre eles aqui no vlog, tão recentemente, que até parece que eu falei tanto que posso acabar cansando vocês. Mas tá aí, então, as minhas leituras do mês de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de me contar aí nos comentários o que vocês leram, me indiquem livros aí também, deixem o like de vocês no vídeo, se inscrevam no canal, hypem aí também se vocês puderem, e a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!